Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Lá no finalzinho do livro das Crônicas. Se você estava em Salmos, volte aí mais uns livrinhos, vai passar por Esther, Neemias, Esdras, e aí chega em Crônicas, segundo Crônicas. Nós vamos ler os versículos 17 a 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor, receba-la com fé. 36, segundo Crônicas, 36, 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Somente até aqui. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor. Palavra esta que nos adverte, palavra esta que nos ensina, palavra esta que nos guia segundo a tua vontade. Abra os nossos olhos para que possamos ver a tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. E uma vez que ouvimos, Senhor, ela desça ao nosso coração e dentro do nosso interior ela produz aquilo que o Senhor quer para a nossa caminhada aqui nesta terra até Jerusalém Celestial. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje na nossa sociedade, aliás, na sociedade mundial, hoje se discute muito sobre a questão da disciplina, como é que deve ser aplicada a disciplina, principalmente dentro de um contexto familiar. Muitos sites de psicologia /terapia, eles são contra aquele modelo de disciplina padrão, em que todos nós crescemos. E nós não estamos aqui para dizer que está certo o que nós fazíamos, ou o modelo que nós crescemos, ou se está errado. Não é esta a questão. Não é esta a questão. A questão é sobre como é que esta sociedade encara a disciplina, como é que ela enxerga a disciplina. Então estes sites de psicologia /terapia, vai de encontro ao que este novo modelo de disciplina tem se apresentado principalmente nessa sociedade moderna ou pós-moderna que nós vivemos. Então, para combater aquele modelo de disciplina padrão que nós crescemos, de disciplina, castigo, em algumas oportunidades o pai e a mãe corrigiu com a vara, e hoje quase que é um crime você corrigir uma criança com a vara. Até há lugares que se processam os pais ou os cuidadores que aplicam a correção física nos filhos. E o que essa sociedade então colocou
positiva. O nome é esse, educação positiva. O que é isso, educação positiva? A educação positiva é um método de educação baseado no cuidado com o bem-estar, desenvolvimento de competências emocionais e promoção da autoconfiança nas crianças. Isso significa a educação positiva. Vou resumir aqui para os irmãos. O que eles falam? Este método arcaico de correção física com a vara, este método arcaico de castigo, de privação, em que os nossos que antigamente se fazia com a criança, é um método ineficaz, é um método opressor que não causa nenhum efeito nas crianças. O que você tem que fazer? Dialogar com a criança. Você tem que entender que ela é um ser sentimental e que ela precisa ser trabalhada no emocional dela, e você precisa incentivar ela dando uma autoconfiança. Parece bonito, né? Mas este modelo da educação positiva, ele praticamente faz com que o pai e a mãe deixe de ser uma autoridade dentro de casa e passe a ser um amigo. Você já ouviu essa expressão? Meu filho é meu amigo. Bonito, né? Meu filho é meu amigo. Bonito. Se a prática desse meu filho é meu amigo não fosse realmente de tratar o filho como um amigo e não como um filho, achando que você aplicar a sua autoridade sobre o seu filho ou a sua filha, você está sendo opressor, ou você está sendo violento com as suas palavras. Neste modelo de educação positiva, não cabe uma voz mais rígida com o filho, ou com a criança, ou com aquele que está subordinado. Não cabe uma privação, um castigo, né? O cantinho do pensamento. Quem nunca foi, né? O cantinho do pensamento. Não cabe isso mais. Você tem que dialogar e dizer assim: então, o que você está passando? Conta para mim o que você está sentindo dentro de você, né? O que você está pensando referente a isso. E olha só que interessante, dentro disso aí foi perguntado para alguns assim: mas ok, como que essa técnica da educação positiva trabalha com a birra da criança? E olha que interessante o que eles dizem sobre a birra. Eles colocam assim: você deve mudar a criança de ambiente, saindo de um local movimentado para um local tranquilo. Quando a criança fazer birra, você deve pegar ela, levar para um local mais tranquilo e conversar com ela. Você deve distrair a criança com coisas que ela gosta, como animais, música ou vídeos engraçados, antes de tentar conversar com ela sobre os seus sentimentos. Ainda diz: quando a criança estiver mais calma, pais podem perguntar o que aconteceu e validar a experiência da criança. Mesmo que ela esteja errada, é importante mostrar que as emoções dela são compreensíveis. Que coisa, né? Tem mais ainda, olha o que eles dizem aqui: que deve-se ensinar outras maneiras de lidar com a situação. Não é porque ela tem raiva que ela pode quebrar objetos ou bater nas pessoas. Mostre outras maneiras de extravasar as suas emoções intensas. Ou seja, pode fazer birra, mas de uma outra maneira, não quebrando as coisas, não batendo nas pessoas. E eles ainda dizem mais uma coisa sobre isso: confortar a criança. Um abraço pode ser mais eficiente que palavras. Então, ofereça carinho ao seu filho em vez de uma repreensão ou castigo. No entanto, ele pode não querer ser tocado no momento. É sempre bom perguntar para a criança se ela quer ser abraçada ou qual a melhor maneira de você confortá-la. No fim, ele diz assim: não dando certo, fique em silêncio e deixe ela quietinha no canto dela ali, com a birra ou com a raiva dela. Meus irmãos, educação positiva não funciona. Nesses métodos aqui não funciona. É claro que se você for conversar com um psicólogo, um terapeuta ou alguma pessoa que trabalha dentro dessa área, ela vai dizer assim: não, esse é o melhor método de educar. Mas olha que interessante, o próprio Deus, que é o modelo dos modelos, ele trabalha com um modelo de disciplina eficaz na vida dos seus filhos. Deus trabalha com um modelo padrão.
que fez com que esse mundo tivesse ordem. E é interessante quando nós olhamos para este texto, Deus vai mostrar ao povo porque aquele povo está sendo disciplinado de uma maneira dura, uma maneira dura mesmo. É o pai corrigindo o filho, mostrando para o filho que o que está acontecendo com ele, que aquela disciplina veio do Senhor e é necessário para a vida dele, para que ele não se perca e ele volte ao Senhor. Antes da gente entrar nesse ensinamento do Senhor ao povo de Israel, é importante a gente salientar aqui algumas informações que são muito importantes desse texto. Segundo Crônicas, capítulo 36, ele conta sobre a destruição do templo de Deus pelos babilônicos, a queda do muro de Jerusalém e o exílio daqueles que sobreviveram. É isso que está contando este capítulo. Está falando de como os babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram o templo do Senhor, destruíram os muros de Israel, e eles saquearam todas as casas, mataram pessoas, e agora os que ficaram vivos, eles estão levando cativos para serem escravos na Babilônia. É isso que narra esse capítulo. Então, o que os babilônicos fizeram aqui de tão grave? Eles incendiaram o templo de Deus. Primeira coisa que eles fizeram foi incendiar o templo de Deus, porque, já falamos isso em outra ocasião, as guerras eram feitas em nome dos seus deuses. Então, os soldados que iam à guerra iam em nome dos seus deuses. Por isso tinha canções, tinha um toque de trombeta. Então os seus deuses eram os grandes vencedores. Lembra certa ocasião que quando Israel e a Filístia entraram em guerra, então os cristãos dizendo: nós vamos vencer vocês porque Dagom é conosco. Eles acreditavam que os deuses iam na frente. Então a primeira coisa que os babilônicos fizeram: incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e destruíram o palácio com todos os utensílios, ou saquearam, todos os utensílios que tinham valor. Eles roubaram do templo e dos palácios do príncipe e do rei. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia aqui, ele levou muitas pessoas sobreviventes como escravos. Dentre desta leva está aqui Daniel, está Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e outros mais que nós conhecemos. Então, o que estava acontecendo ali? A terra de Israel, ela descansou, durante o exílio, descansou todo o tempo da desolação, porque o profeta Jeremias havia profetizado, eles já tinham ouvido, lembra-se? Deus corrige os seus filhos, mas Deus avisa eles: olha, se convertam dos seus maus caminhos, parem de pecar, deixem a idolatria de lado, não andem nesses caminhos das nações, se arrependam. E Deus já tinha falado isso através do profeta Jeremias. Quer ver? Abre por favor, vamos abrir aí, Jeremias capítulo 25, um pouquinho mais à frente aí, Jeremias capítulo 25, olha o que o profeta tinha já falado ao povo de Israel quanto aos pecados deles diante do Senhor. Os primeiros versículos do capítulo 25, olha só o que diz aí: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para adorardes,
nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos fareis mal algum. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. E ele continua então dizendo que esse povo fez. Ou seja, o Senhor estava avisando o povo de Judá: se convertam, parem de pecar. Deus estava dizendo: já basta, já deu. 23 anos que Jeremias está pregando, profetizando junto com os demais profetas, de madrugada até tarde, anunciando. Mas o que o povo está fazendo? Não está ouvindo, e nem está se inclinando diante de Deus, se arrependendo. Então, meus irmãos, Deus precisava dar um basta no pecado daquele povo. Deus precisava mostrar a ele que eles pecaram gravemente contra a lei do Senhor. E um dos pecados que eles cometeram aqui era quanto à terra, e a terra precisava descansar da violação que aquele povo então causou. O livro de segundo Crônicas, tá? O livro de segundo Crônicas, ele possivelmente foi escrito por Esdras. Alguns chegam a dizer que poderiam ter mais cronistas escrevendo aqui, Esdras, Neemias, talvez os dois, tá? E ele foi escrito com alguns objetivos, tá? E o objetivo principal do cronista ter escrito essas histórias no livro das Crônicas era para resgatar o padrão de culto e a adoração exclusiva a Deus após o período de exílio. Então este livro está sendo escrito depois do exílio, não antes, depois do exílio. O povo já está em cativeiro, tá? Ele saiu do cativeiro e agora o cronista está sentado escrevendo. Vamos lembrar do que aconteceu? Vamos lembrar o porquê da disciplina, o porquê que vocês ficaram cativos 70 anos. Talvez vocês estão aí, falando assim: não, nós não sabemos o que fazemos. Então vou lembrar vocês do que vocês fizeram. Vocês abandonaram Deus. Então o intento do cronista era voltar realmente aos padrões de culto. E se for Neemias e Esdras, faz muito sentido, porque quando você começa a ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, Esdras está fazendo o quê? Resgatando o culto a Deus, juntamente com Neemias, resgatando o culto a Deus. No tempo em que Esdras volta com a primeira leva dos judeus a Jerusalém, eles não têm o conhecimento da palavra, até que Esdras lê as escrituras e eles fazem o quê? Choram diante do que Esdras está lendo. Então faz sentido que seja Esdras e Neemias. Então este é o grande problema do pecado do povo de Israel. Eles tomaram uma proporção tão grande do pecado que se afastaram de Deus a ponto de não mais cultuar a Deus, não mais adorar, não mais prestar adoração exclusiva a Deus. O livro das Crônicas, outra coisa interessante, um panorama pequeno para a gente poder entender. O livro das Crônicas, ele, na ordem natural, ele deveria estar no final do Novo Testamento. Nós falamos um pouquinho hoje na escola bíblica sobre os escritos, e Crônicas deveria estar no final. Por quê? Ele trata de todo o período pós-cativeiro. Então as histórias que nós temos de todos os profetas, os cânticos dos salmos, estão todos eles depois dos livros das Crônicas. Então Crônicas deveria, juntamente com Esther, com Neemias, deveriam estar ali no finalzinho do livro do Antigo Testamento. Outra coisa interessante, nós vamos ver que Zedequias foi o último rei do cativeiro babilônico, enquanto Oséias foi o último rei do Israel Norte. Vocês lembram que já falamos aqui que no período de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido: reino norte, reino sul. Então o último rei do norte foi Oséias, não é o profeta, é outro Oséias. E esse Oséias então foi o último rei até que o reino norte foi cativo pela Síria. Então nós temos aqui Zedequias, que foi o último rei em terras de Judá antes do cativeiro. E isso é muito importante, porque quando nós olhamos para a história, essas informações são importantes. São importantes porque este povo está no cativeiro.
está servindo a um rei que não é o seu rei eleito por Deus, está sobre outros costumes. Mas a intenção do cronista, meus irmãos, ao escrever 1º e 2º Crônicas, tem uma intenção muito grave, muito forte aqui no resgate ao culto ao Senhor. O cronista precisava dizer a este povo estas coisas: vocês estão no cativeiro, porém Deus não esqueceu de vocês. Então o cronista precisava contar a história para aquele povo se lembrar das misericórdias do Senhor, da graça de Deus, que não abandona o seu filho, mas corrige ele de uma forma dura, mas sem o abandonar. Deus os corrige de uma maneira eficaz, sem nos abandonar. Então o cronista, ele tem esta intenção. Se você observar bem o livro das Crônicas, em um devocional seu, o capítulo 1 ao capítulo 9 vai falar de pessoas. Que interessante, se você vê o primeiro livro das Crônicas, olha que interessante o primeiro livro das Crônicas como começa. E o livro das Crônicas, meus irmãos, é aquela leva de livros que eu e você, quando vamos ler, tem gente como o seu Geraldo aí que faz leitura anual da Bíblia, lê a Bíblia toda. Aí quando chega em Crônicas, rapaz, é um desafio. Fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou Beltrano. Aí você falou, meu Deus do céu. Aí você faz aquela leitura assim, blá 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 blá, para acabei de ler. Porque é um livro que realmente não faz muito sentido para a gente, né? Olha como começa o livro das Crônicas. Primeiro, Adão gerou Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Olha como começa o livro. Falando de pessoas. E vai até o capítulo 9 falando de pessoas, genealogia, né? Falando Adão, né? Vai falando dos filhos de Adão, chegando Noé, vai passando pelas gerações. Por quê? Porque o cronista está querendo mostrar para o povo de Israel que Deus estava presente na história deles desde o começo. Então o capítulo 1 e o capítulo 9 fala só de pessoas. O capítulo 10 de 1º Crônicas até o capítulo 9 do 2º livro das Crônicas vai falar do período de abundância de Israel, que é o período do reinado de Davi e do reinado de Salomão. É o ápice do reino, onde o reino prospera, onde o reino cresce, onde o reino se fortalece, aonde eles vivem o maior período de prosperidade jamais vista no povo de Israel. Então o cronista, ele está querendo mostrar: Deus é o Deus das pessoas, Deus é o Deus que nos abençoa, Deus é o Deus que mostra a nossa história. Então o cronista, aqui no primeiro livro das Crônicas, ele anuncia: Deus nunca deixou de ser o nosso Deus, em momento algum, ainda que pecamos contra Ele, Deus nunca deixou de ser o nosso Deus, sempre esteve conosco. Do capítulo 10 de 2º Crônicas até o capítulo 36, que é esse que nós estamos lendo, o cronista, ele pega algumas coisas de alguns reis de Judá, somente de Judá. O cronista não vai falar do reino do norte, somente de Judá. Então ele pega algumas coisas desses reis e mostra a misericórdia de Deus. Ele mostra reis maus, reis ruins que se arrependeram, mostra reis maus, ruins que não se arrependeram, mas em todo momento ele mostra a misericórdia. Olha que interessante, Manassés foi um dos piores reis. Irmãos, este homem foi cruel demais, mas no final da sua vida ele alcançou a misericórdia de Deus, e Deus então deu um bom descanso a ele. Mas Zedequias, nós falamos de Zedequias aqui agora há pouco. Zedequias, ele foi pior, ele foi tão perverso e ele não se arrependeu. Por isso Deus deixou que tudo o que aconteceu acontecesse com ele e com seus filhos. Por quê? Porque ele não se humilhou diante do Senhor. Se você estiver com uma 2ª Crônicas aberta, olha um pouquinho antes aí, o reinado de Jeoaquim, versículo 5, do versículo 1 primeiro aqui. O povo da terra tomou Jeoacás,
filho de Josias, e o fez rei em lugar do seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, mas ao irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Então ele está narrando aqui um período que o povo está subserviente ao Egito, tá? Está ali servindo ao Egito. O Senhor está punindo esse povo, e olha a punição de Deus: vai servir ao Egito. Irmãos, sempre quando falamos do Egito, nós temos que relembrar, e o judeu lembrava, tinha isso em mente, do período em que os egípcios, eles escravizaram o povo de Israel por 430 anos, antes que Moisés fosse usado por Deus para nos libertar. Então toda vez que Israel caía na mão dos egípcios, era Deus dizendo: vocês não se esqueceram, vocês não se lembram das minhas misericórdias tirando vocês da mão dos egípcios? Vão voltar então para serem servos deles, para vocês deixarem a idolatria e voltarem a mim. Mas olha o que diz ainda abaixo, versículo 5: tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde pôs no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel e de Judá, e Jeoaquim, seu irmão, reinou em seu lugar. Então veja, o rei não se arrepende. Deus fala através de Jeremias, profetas estão sendo usados, mas não há arrependimento, como houve com Manassés. Manassés se arrependeu e o Senhor então usou de misericórdia. Zedequias não se humilha. Meus irmãos, o cenário parece um cenário duro quando você olha assim. O texto que nós lemos é um texto difícil de nós lermos, porque está falando de uma cidade que está sendo destruída, onde velhos estão morrendo, mulheres estão sendo mortas, crianças estão sendo mortas, o templo de Deus, a igreja daquele povo está sendo queimada, os utensílios da casa do Senhor consagrados estão sendo furtados, o palácio real, que era a coisa mais linda, está sendo todo saqueado e queimado, o palácio dos príncipes, os herdeiros sendo mortos, os muros de Jerusalém, que é a grande fortaleza, sendo derrubada abaixo, e aquela cidade então está um caos. E a gente olha assim e fala assim: meu Deus, que castigo foi esse? Que a mão do Senhor pesou muito contra Israel. Mas irmãos, Deus vai dando oportunidade para que esse povo se arrependa. O salmista vai dizer que as misericórdias do Senhor, aliás, o escritor vai dizer que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então Deus está dando oportunidade para esse povo se arrepender. Nós vimos aqui, Jeremias narrou o fato. Por 23 anos Jeremias anunciou, por 23 anos os profetas falaram para aquele povo, mas aquele povo fez o quê? Não queremos. E parece que essa é uma narrativa comum ao ser humano. Quando nós voltamos um pouquinho nas escrituras e vamos ao tempo de Noé, o que Noé está fazendo? Pregando arrependimento, dizendo: Deus vai punir todos aqueles que estão agindo contrário à sua vontade. E Noé tem que fazer isso todos os dias. Mas o que eles fizeram? Fecharam seus ouvidos para não ouvir a pregação de Noé. Nos tempos de Ló, em Sodoma e Gomorra, também estava sendo anunciado que o Senhor iria destruir, mas também não quiseram ouvir. O Senhor então enviou fogo para queimar aquela cidade. Em outras ocasiões, Israel foi assim avisado nos pormenores, mas rejeitou a palavra do Senhor. Irmãos, por que Deus está disciplinando esse povo? A Bíblia diz que Deus não tem
prazer na morte de um injusto ou na punição de um injusto. Não, parece que algumas pessoas acham que Deus tem prazer em punir. Claro, Deus não é adepto dessa educação positiva aqui para ficar, ô filhinho, você está bem? Por que você pecou? Conta para mim, né? O que você sentiu quando você pecou ali, quando você cometeu aquele pecado? Conta para mim as suas emoções. Vamos trocar uma ideia aqui de amigos, né? Eu sou teu amigo, eu sou o Deusão, seu amigo. Não é assim que funciona. Deus é Pai, Ele usa da sua autoridade, mas Ele, como um bom Pai, Ele nos avisa, Ele nos orienta, Ele dá oportunidade para que eu e você se arrependamos dos nossos pecados e confessamos diante dEle. Mas quando nós não queremos, quando nós fechamos os ouvidos, então Deus nos disciplina, para que nós não venhamos a nos perder. Então, olha só, o porquê que Deus está punindo Israel, permitindo que a Babilônia venha sobre eles e os destrua? Eles cometeram pelo menos 4 pecados, irmãos, aqui. O primeiro pecado que eles cometeram, violação do sábado. Eles pecaram contra o Senhor, violando o sábado do Senhor. Segundo, eles caíram numa profunda idolatria que enraizou no coração deles. Eles adoraram a todos os tipos de deuses que você pode imaginar das nações vizinhas, de Camus, a Baal, a Aserá, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos egípcios, aos deuses da Etiópia, tudo que é Deus que você possa imaginar, eles adoraram. Segundo, eles abandonaram o culto a Deus. Terceiro, abandonaram o culto a Deus. E em quarto, faltou-lhes o arrependimento. Não havia arrependimento no coração deles. E olha que interessante aqui. Deus fez eles compreenderem então. No cativeiro, eles tiveram como aprender o porquê que eles estavam cativos. Violação do sábado, eles descumpriram o 4º mandamento. Era um mandamento de Deus, não era algo negociável. Não era algo dizendo assim, poxa filho, você não guardou o sábado. Poxa filho, por que você não guardou o sábado? Conta para mim, deixa eu entender. Vamos trocar uma ideia aqui, por que você não guardou o sábado? Não, era uma lei estabelecida pelo próprio Deus, escrita com o próprio dedo de Deus, dada a Moisés no monte. Deus era só obedecer. Então Deus fez eles compreenderem que um dos motivos deles estarem sofrendo nas mãos de Nabucodonosor, ou lá do outro lado, nas mãos do rei da Síria, era por causa do descumprimento do 4º mandamento. Mas ainda, Deus os fez compreender que eles feriram o primeiro mandamento quando eles caíram em idolatria: não terás outros deuses diante de mim. A eles vocês não devem se prostrar e não devem adorá-lo. Era um mandamento que eles precisavam só cumprir. Então lá no cativeiro, Deus fez eles entenderem que eles descumpriram o 4º mandamento, descumpriram o primeiro mandamento. E a Bíblia diz que quando nós faltamos em um mandamento, somos réus de todos os mandamentos, descumprimos todos. Mas ainda, o Senhor fez eles compreenderem que a idolatria, meus irmãos, que o abandono ao culto, era uma ferida que eles estavam causando na aliança entre Deus e o povo. Quando Deus se aliançou com este povo através de Abraão, lá no livro de Gênesis, Deus estava dizendo: haverá um relacionamento entre eu e vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então este era o relacionamento que eles precisavam manter. O culto a Deus é um relacionamento do povo para com o seu Deus. Quando eles rejeitaram o culto, eles estavam dizendo assim: nós não queremos estar debaixo da tua aliança. Nós não temos aliança contigo. A nossa aliança é com Baal, é com Aserá, é com Camus, é com outros deuses, mas não é com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi. Então eles precisavam entender.
livro dos Salmos, quem estudou lá os Salmos vai lembrar disso, são salmos do cativeiro, são salmos em que eles estão no cativeiro, ou pós-exílio, né? Eles estão cantando então o quê? Aquilo que nós lemos no Salmo 137. Estão pedindo agora para a gente cantar músicas alegres de Sião, mas numa alegria, porque nós descumprimos o sábado, ferimos o quarto mandamento, nós caímos na idolatria, ferimos o primeiro mandamento, nós abandonamos a Deus. Como nós vamos poder cantar ao Senhor? Como nós vamos poder nos alegrar, sendo que Jerusalém está totalmente destruída? Não há alegria, não há alegria para nós cantarmos. Então, esses salmos vão expressar o sentimento deles lá, que é estar fora da aliança com Deus. E Deus os fez compreender que eles estão sendo disciplinados porque neles não houve arrependimento. E eu creio que a expressão exata aqui é justamente o rei Zedequias, porque é o rei que simboliza o povo, é o rei que não se arrepende. O Senhor está falando, ele não se arrepende, seu coração está petrificado, e então ele sofre as consequências disso. O povo está representado aqui no seu rei. Então a falta de arrependimento mostra um coração endurecido e sagaz para com Deus. E nós vemos que homens que não se arrependeram ao longo das Escrituras eram homens de coração duro e sagaz. Lembra quando Deus, logo no começo, falou com Caim? Falou: Caim, por que o teu semblante está caído? Cadê o teu irmão Abel? Ele falou: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou o guardião dele? Deus falou: olha, Caim, o pecado está à tua porta, toma cuidado, se você não vigiar você vai cair. Mas Caim endureceu tanto o coração que não quis seguir o exemplo de Deus, não quis seguir o conselho de Deus. E a gente vai vendo isso em muitos homens na Bíblia, que endurecem o coração. Esse período da divisão do reino de Israel, muitos reis se viraram contra o Senhor, não quiseram dispor seu coração ao arrependimento, e por isso foram penalizados pelo Senhor. Então o povo precisava entender isso, meus irmãos, o povo precisava compreender isso. O que nós podemos aprender com este texto e com essas observações, meus queridos irmãos? Que Deus, primeiro, Deus não é o Deus da disciplina ou da educação positiva. Não trate Deus dessa maneira, dizendo: Senhor, eu quero aqui abrir meu coração para o Senhor, eu quero trocar uma ideia contigo, quero que o Senhor me entenda, Deus. Não é fácil viver nessa época, não é fácil ser brasileiro, não é fácil ser crente, Senhor, não é fácil resistir ao pecado que está ali. Eu não sou de fé. Não trate Deus como se Deus fosse um gestor de educação positiva. Trate Deus como o seu Pai, que tem autoridade para te perdoar de todos os pecados. Confesse os seus pecados a Deus sem desviar o foco, sem se isentar da culpa, sem querer negociar com Deus, mas faça como o filho pródigo: pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e somente contra Ele pequei, se referindo ao Pai, mas a aplicação ao Senhor, né? Eu vou voltar ao Pai e vou dizer para Ele: Pai, pequei contra Ti, já não sou digno de ser Teu filho, me trata como servo, e eu não sou misericórdia do Pai. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Mas saiba de uma coisa, que o povo de Israel, depois de compreender o porquê da disciplina, e nós precisamos entender o porquê muitas vezes Deus nos disciplina. Primeiro, Provérbios capítulo 3, versículo 12, a Bíblia vai dizer que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Então, quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, Deus nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós voltemos para o caminho, que nós deixemos as más práticas e voltemos para o caminho correto. Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 6, vai dizer quase que a mesma coisa. Vai dizer: porque o Senhor corrige aos que ama e disciplina a qualquer um que recebe por filho. Então, quando nós somos corrigidos, irmãos, é porque nós somos filhos. Nenhum pai e nenhuma mãe aqui presente, quando precisou corrigir o seu filho, corrigiu, né?
Fala assim, que maravilha, hoje eu estou alegre, estou feliz, vou comprar pizza, vou fazer bolo porque eu apliquei uma disciplina no meu filho. Não! Alguns chegam a dizer que a correção dói mais no pai e na mãe do que no filho. Porque qual mãe, qual pai, qual avô, qual avó que tem prazer em disciplinar o filho? Não! A disciplina implica em um desvio de conduta. A disciplina implica que aquela pessoa, ela cometeu algo muito grave e que ela precisa então ser corrigida. Meus irmãos, Deus é misericordioso conosco. O cronista desejou isso e alcançou o objetivo, deixando escrito para o povo de Israel se lembrar que mesmo no cativeiro, Deus é gracioso, Deus é misericordioso para conosco. Deus, ao longo da história, Ele não se afastou de nós, Ele nos disciplina, mas Ele é misericordioso. Ele não se afasta, ou não afasta a sua misericórdia de nós. É por isso que está escrito que as misericórdias de Deus são a razão, porque eu e você não somos consumidos. Em segundo lugar, Deus não está ausente dos eventos do seu povo. Em nenhum momento da sua vida, desde o seu nascimento até o último dia da sua vida na terra, em nenhum momento Deus te deixou só. Em nenhum momento o Senhor te abandonou. Ele estava lá presente. E a disciplina do Senhor é uma das maneiras que Deus usa para dizer: filho, você errou, mas eu estou aqui. E a minha disciplina não é para te matar. A minha disciplina é para te dar vida, para que você entenda que uma violação da minha lei, ela precisa de disciplina para que você seja corrigido. Nós já falamos disso aqui numa escola bíblica. Um dos meios de graça que a nossa igreja entende e que o Senhor opera na igreja é a disciplina. Os meios de graça são ceia, batismo e disciplina, e a comunhão dos santos, a oração. Então a disciplina também é um meio de graça. É Deus falando com o seu povo, é Deus se comunicando com o seu povo, é Deus dizendo a nós que Ele não nos deixa só, que Ele não nos abandone. Meus irmãos, e nós temos isso da parte do nosso Senhor bem estabelecido nas Escrituras. O Senhor Jesus, antes de partir, Ele disse aos seus discípulos que nós não ficaríamos órfãos, que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos então, meus irmãos, a plena certeza de que nessa caminhada, os nossos passos em algum momento podem ser passos que nós venhamos a tropeçar por causa da nossa inclinação ao pecado. Mas quando nós errarmos e quando nós pecarmos, nós temos que ter essa certeza e essa convicção: Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco, porque Ele nos ama, porque Ele nos vê como seus filhos, e a disciplina dEle é para injetar vida em mim e em você. Oremos ao Senhor. Santíssimo e amado Deus, te louvamos pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra falada aos nossos corações nessa noite, que nos ensina, através da história do povo de Israel, Senhor, desse desvio da Tua lei, que os levou a um cativeiro, que os levou, Senhor, a um sofrimento duro, a uma vergonha, Senhor, entre todas as nações, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor esteve sempre presente com eles, resgatando, restaurando, Senhor, a sorte de Israel, para que Israel voltasse a servir-te com fidelidade e voltasse a cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco nessa noite e tem nos alertado, Senhor, quanto esta importante ação do Senhor para conosco, que é nos disciplinar quando nós erramos. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por nos tratar como seus filhos, por nos ensinar, por nos exortar, por nos disciplinar quando for preciso, mas acima de tudo, Senhor, nos amar como filhos e filhas do Senhor, eleitos para a salvação. Dai-nos nesta instante de noite de paz, de bênção, Senhor, e ajuda-nos a continuar cultuando a Ti com fidelidade de coração. Assim oramos e te agradecemos por este dia e pelo restante da semana.